Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos fazer aqui um pós-jogo para falar de Vasco da Gama 1, Botafogo também 1. Péssimo resultado para o Vasco da Gama, que teve aí a sua vitória furtada pelo que o seu Daronco fez aí, junto com o VAR. Operou o Vasco da Gama, não deu o pênalti no lance do Marlon Freitas, Eu não sei aonde que isso aqui agora é sovaco, É mais uma pilantragem aí que fizeram com o Vasco da Gama. Mais uma vez aí o Vasco garfado, E cadê aí o seu Pedro Paulo, presidente do Vasco da Gama, que era aí o encarregado lá das bagagens lá das viagens da CBF? Cadê, irmão? Cadê a representatividade? O que adiantou você puxar saca aí, ser chefe de delegações, isso, aquilo, outro? Chefe de bagagem, carregando bagagem de jogador, batendo fotinha na CBF, e na hora que a gente mais precisa aí, eles vêm e botam com força, sem pena, sem dó e sem piedade da gente aí, Fomos garfados pelo um Botafogo que tem aí um cara, que luta por ele, pelos ideais dele, pelos interesses dele, No caso aí, o Major, dono da SAF aí do Botafogo, John Textor, que fez aí uma pressão imensa aí, nesses últimos anos contra a CBF, falando que tinha aí uma CPI disso, daquilo, outro, fez CPI contra árbitro, fez aquela confusão toda ali, com o intuito, de pressionar aí e de botar, de encurralar a CBF, e vem colhendo os resultados, Depois disso aí, nunca mais garfaram o Botafogo, Muito pelo contrário, eu vejo atualmente o Botafogo sendo beneficiado, em alguns lances aí, supostamente sendo beneficiado também. Não vou aqui também ficar afirmando, até porque eu não acompanho o Botafogo, mas nunca mais ouvi falar aí de lances aonde o Botafogo foi prejudicado, porque o dono da SAF, o John Textor, fez a pressão, fez denúncias, isso, aquilo, outro, não deu em nada, Não conseguiu provar, não conseguiu comprovar nada, supostamente aqui falando também. Mas enfim, deu certo, Em lances de dúvidas aí, agora é sempre contra o Botafogo. No caso, contra o Botafogo não, contra o time que estiver jogando contra o Botafogo. Essa é a situação aí. E isso que aconteceu, no jogo contra o Vasco, ficou nítido aí, que na dúvida é contra o time que estiver jogando contra o Botafogo. E fica aqui a nossa indignação, o desabafo aí contra essa CBF, contra essa Rede Globo também, que em nenhum momento viram que era pênalti ali, na transmissão. Em nenhum momento eles afirmaram, em nenhum momento eles fizeram ali uma pressão. Só falaram que, não, acho que pegou no braço, isso, aquilo, outro. Duvido também se fosse a mulambada aí, se eles não iriam falar que foi pênalti, E seu Daronco, mais uma vez, esse cara aí prejudicou o Vasco. E já me lembro de vários jogos aí que ele já prejudicou o Vasco. É em São Januário, cara. Inclusive, eu já estive presente. Posso falar aqui, de um Vasco da Gama e Corinthians 1-1. Jogo em 2015, O Daronco prejudicou muito o Vasco. Essa foi a única vez aí que eu lembro que eu estive em um jogo em que o Daronco apitou. Em São Januário a gente foi prejudicado, sem contar diversas vezes aí, teve um jogo também, se eu não me engano, um pênalti do Orediano, Vasco 1, Bragantino 1, lá em Bragança Paulista. Ele ficou 10 minutos aí para dar um pênalti pro Vasco da Gama, Ficou no VAR, isso, aquilo, outro. E todo mundo viu que era pênalti, cara. Ele precisou ir no VAR, ficou ali 10 minutos. Esse gol do Vasco mesmo
de empate contra o Botafogo, ele ficou ali cerca de uns 3, 4 minutos ali, né, para validar o gol do Vasco. Tentaram traçar a linha, fazer um monte de coisa ali, mas viram que não tinha jeito, gol legítimo de empate do Vasco da Gama, e tiveram que dar o nosso gol. Falando aqui um pouquinho de jogo agora, né? O Vasco começou aí meio sonolento, né? Logo ali nos primeiros minutos ali, o Botafogo teve uma cabeçada ali com o Arthur. Uma cabeçada que já indicava que o Vasco iria sofrer, né, no jogo aéreo, não deu outra. No lance seguinte, cruzamento da Alex Telles, na medida, Arthur Cabral ali cabeceou. Com uma qualidade, uma precisão ali imensa. A bola chegou a bater no chão ali, né, cara? Do Léo Jardim, não conseguiu alcançar, ela deu uma quicada bonita, cara. Golaço ali do Arthur Cabral. Um belo lançamento da Alex Telles. Depois disso, o Vasco da Gama acordou, né? O Vasco começou a pressionar o Botafogo. Esse gol aí, pelo menos, serviu para alguma coisa, né? Para animar ali o time, para também sacudir o time, né? E o Vasco foi para cima. O Vasco teve uma bola parada, né, com o Coutinho. Logo depois do gol do Botafogo, né? Um lance em seguida ali, né? Gol do Botafogo, depois do gol do Vasco. Bola parada, o Coutinho cruzou. Na medida, né? Aí a bola foi parar no outro lado com o Nuno. O Nuno lançou. Fez um cruzamento ali, né? Um lançamento na medida pro Verratti. Só que a zaga do Botafogo ali acabou vacilando, né, junto com o goleiro que saiu meio atrapalhado. A bola sobrou pro Jair, que estava no segundo pau. E que partida do Jair, cara. Na moral, pra mim aí foi um dos melhores do Vasco da Gama, ao lado do Barros. O Jair aí e o Barros foi os melhores desse jogo também. Coutinho jogou muita bola. E logo depois desse gol que o Vasco fez aí, né, de bola parada com o Jair, o Vasco conseguiu tomar, né, as medidas dentro do jogo, né, ter mais oportunidades, conseguiu dominar a equipe do Botafogo. Teve chute do Coutinho de fora da área, né, um chute que, por sinal, ofereceu muito perigo para o goleiro John. E depois aí o Vasco teve também chute com o Ryan de fora da área. Gostei muito, né? O Nuno também chutou de fora da área, muitos chutes de fora da área, né? E eu gosto muito quando os jogadores do Vasco arriscam de fora da área, porque não pode ter vergonha, tem que acreditar sempre. E assim, cara, o Vasco terminou aí o primeiro tempo dominando o Botafogo, poderia ter até virado em fração ali de 10, 15 minutos após o gol de empate, na minha opinião, poderia ter virado facilmente. E o segundo tempo, o Vasco começou em cima de novo, teve ali um lance, né, que aí vem o lance polêmico, né, que foi o chute, né, do Ryan, que bateu na trave, depois voltou pro Nuno, o Nuno cabeceou, ajeitou, e o Ryan chutou novamente, né? Pegou de primeira de voleio. E o Marlon Freitas aí, né, protagonizou o lance da mão dentro da área, né? E o Daronco falou que pegou aqui nessa região aqui, sendo que ele fez isso aqui, pegou aqui a bola. E o pilantra aí não deu pênalti, né? O VAR nem sequer chamou. Isso é inadmissível. Operaram, né, o Vasco da Gama. O Vasco poderia aí ter ido para o Engenhão, né? Ir para o Engenhão, no caso, com a vantagem aí, nem que seja mínima, né? Mas por conta da pilantragem aí, dessa arbitragem, dessa CBF pilantra, maldita, né? Que sempre é contra o Vasco. E a gente fica chateado porque quando o Vasco joga bem acontece esses tipos de lances aí, né? Que acabam tirando nossa vitória, assim como foi naquele jogo contra o Inter, né? Que o juiz expulsou o Léo Jardim. Todo goleiro faz cera, esse John aí também fez muitas ceras no Botafogo.
e nem um cartãozinho ele levou. Então, cara, é muita perseguição aí. E enfim, cara, o Vasco mandou ali no segundo tempo ali até os 15, 20 minutos do segundo tempo. Após isso, né, após os 20 minutos, o time começou a cansar, aí veio as modificações. Dessa vez, o técnico Fernando Diniz foi muito bem aí nas substituições. Até esqueci de falar, o PH sentiu logo no primeiro tempo, o Puma entrou, jogou muito bem. No segundo tempo aí, o técnico Fernando Diniz botou o DVD, botou também o Andrés Gomes e também fez uma modificação no meio de campo. O Barros saiu, né? Se eu não me engano. E assim, cara, o time caiu ali um pouquinho de produção, na minha opinião. O físico ali também, né? Falou muito alto. Felipe Coutinho também pediu para sair, estava estagnado, estava muito cansado, já não aguentava mais, né, jogar. Estava esgotado, o Nuno também saiu. Então, eu acho que ali não teve o que fazer, né, o Diniz. Pelo menos dessa vez aí conseguiu fazer as substituições sem inventar, né? Sem fazer nenhuma maluquice, sem querer botar meio campo de volante, sem querer botar volante para virar zagueiro. Ele apenas fez o feijão com arroz ali, né? Thiago Mendes entrou no lugar do Barros, o DVD entrou no lugar do Nuno, né? Carlos Andrés Gomes, acho que entrou, não, o David entrou no lugar do Coutinho, né? Um negócio assim. E o Andrés Gomes aí entrou no lugar do Nuno, jogou na ponta esquerda, né? Carlos Andrés Gomes, que é ponta direita, mas o Ryan joga na ponta direita, né? Então o Fernando Diniz aí preferiu botar o Andrés Gomes para jogar na ponta esquerda. Isso não é nenhum absurdo, né? Porque o Andrés Gomes joga como ponta esquerda e também como ponta direita. A posição dele principal aí é na ponta direita, né? E ele consegue aí fazer outras funções. Se eu não me engano, até de segundo atacante também o moleque joga. Mas o forte dele é a ponta direita, né? Que é a principal posição, e a ponta esquerda também ele consegue fazer. E assim, cara, depois aí dos 30 minutos o jogo não andou, né? O Vasco também já estava sem perna, né? E começou aí ter muita treta, né, dentro do jogo ali, entre os jogadores. Muitas porradas, isso, aquilo, outro. Lances pesados ali, né? Jogadores tanto do Vasco quanto do Botafogo chegando ali com um nível de agressividade excedido, né? Então, por pouco, né? Não teve aí nenhum lance aí, até mesmo de expulsão. Eu achei que iria ter expulsão nesse jogo. E enfim, cara, segundo tempo ali acabou. E o Vasco conseguiu aí um empate, né? Poderia ter saído com a vitória nesse Botafogo, que é superestimado, né? Muitos torcedores aí achavam que o Botafogo iria passear dentro de São Januário, que iria ter vida fácil, né? Mas nada disso. O Botafogo aí foi amassado, né? Não perdeu por questão aí da arbitragem que salvou, né? O Daronco aí salvou o Botafogo. E cadê aí os botafoguenses, né? Que comemoraram aí falando que queria que pegar o Vasco, né? Isso, aquilo, outro. Teve uns aí que falou, pegamos aí a portuguesada, isso, aquilo, outro. Pegamos Padeiro de São Cristóvão, isso, aquilo, outro. Irmão, vocês têm que comer muito feijão com arroz para vocês ter a tradição. Que isso aqui tem, irmão. Só um recadinho aí para vocês. Saíram da fila agora, né, de 20 e poucos anos aí sem um título nacional. Então calma aí, calma. Entendeu? Muita calma nessa hora. Vocês querem diminuir nossa instituição, mas vocês
ainda tá muito abaixo, cara. Tem que comer muito feijão com arroz aqui para tentar igualar aqui, né? Essa é a minha opinião. Então, recado dado aí também para os soberbos aí, né? Torcedores do Botafogo. E é isso. Nosso vídeo vai chegando ao final aí. Agora tem o jogo da volta, né? Que é no Engenhão. E vamos ter, né, reforços aí, né, pra zaga. Carlos Cuesta chegou. Assim, o Vasco já acertou a negociação dele, né? A gente vai até fazer um outro vídeo aí pra falar sobre a chegada do Carlos Cuesta, né? O Vasco acertou aí por empréstimo por cerca de 1 ano e meio. E a gente vai trazer aqui todas as informações. E é isso, torcedor. Fiquem com Deus aí. Saudação vascaína. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de dar aquele joinha e compartilhar o vídeo para aumentar aí o nosso alcance. E compartilhe aí o vídeo com seus amigos. Tamo junto. Saudação vascaína.